E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos agora na nossa aula número 2, depois de a gente ter falado sobre a estrutura da petição inicial, especificamente na ação de procedimento comum, e hoje a gente vai trabalhar o recheio dessa peça. Qual que é o recheio dessa peça? As teses, a fundamentação jurídica. Então, até aquele momento, o que a gente discutiu, o que a gente entendeu como funciona? Nós vimos, né, vamos relembrar um pouco aqui, sobre a estrutura da petição inicial. Então, o que a gente falou lá? Sobre o endereçamento, como que a gente identificava o endereçamento relacionado às competências na ação de procedimento comum, o preâmbulo, como que a gente estruturava o nosso preâmbulo, quem que a gente precisa qualificar, qual artigo é importante para isso, os fatos, qual é o objetivo de escrever os fatos dentro de uma petição inicial, como que a gente pode resumir o enunciado com as informações mais importantes. A gente, inclusive, naquela aula, pulou essas duas etapas e foi direto para os pedidos e requerimentos, entendendo o que era pedido explícito, o que era pedido implícito, quais eram os requerimentos que a gente poderia fazer, como que a gente poderia identificar todos os pedidos, escrever da forma adequada e organizar isso de uma forma lógica muito parecida com a da banca. E, por fim, a gente falou, inclusive, do valor da causa, como que a gente pode identificar quais são os valores da causa, como a gente pode escrever isso dentro da nossa peça, e sobre o encerramento. O que a gente não abordou especificamente naquela aula? Sobre o direito e sobre tutela provisória. Por que a gente não discutiu isso anteriormente? Porque esses outros elementos aqui, todos dizem respeito à estrutura, e ela não necessita necessariamente ali de uma fundamentação jurídica. Então, aqui, esses dois itens, a gente precisa fazer uma fundamentação, a gente precisa argumentar para a banca, a gente precisa explicar, relacionar o que aconteceu na vida daquele cliente com o direito que seria aplicado para ele, e nós temos técnicas para fazer isso. Então, essa aula ela não vai envolver a teoria em si, a gente não vai falar do direito material e como usar o direito material dentro das peças, a gente não vai abordar aqui a forma de escrever isso, a gente não vai trabalhar nesse formato, a gente vai trabalhar por meio de um método. O método nada mais é que a gente vai conseguir ter uma forma de identificar essas teses, identificar esses fundamentos especificamente nas ações de rito comum ou de procedimento comum. Lembrando que rito e procedimento são sinônimos, certo? Então, para a gente poder fazer isso, a gente vai relembrar também, além da própria estrutura, alguns passos que nós demos anteriormente. Então, lembra que eu disse que para a gente poder fazer uma peça da FGV, é necessário que a gente siga determinados passos, porque cada um desses passos vão influenciar lá na frente. Então, por exemplo, quando eu falei para vocês, olha, precisamos de 5 elementos dentro do enunciado para poder ajudar na identificação de peça, na identificação da ação. Quais eram esses 5 elementos? Cliente, pedido, causa de pedir, se existe processo ou não e qual seria o procedimento, certo? Aqui, a gente vai aproveitar esses passos que a gente já identificou, que a gente já anotou na nossa folha de rascunho, e vai focar neles novamente, porque a nossa tese vai sair daqui. Então, aqui eu tenho essas mesmas informações, cliente, pedido e causa de pedir. Então, nessa etapa de identificação e pesquisa de fundamentação jurídica, você já vai ter organizado isso, porque você já pegou a tua folha de rascunho, já colocou lá cliente, Cíntia, pedido, indenização, causa de pedir, sofreu um acidente por culpa da Maria Joaquina. Então, você já colocou esses elementos. Depois que vocês fizeram isso, um outro passo também que a gente seguiu lá no início da identificação foi justamente identificar sobre que direito a nossa ação versava. Então, a gente estava falando sobre o quê? O que o nosso cliente queria? Era algo relacionado ao direito pessoal ou ao direito real? Se fosse sobre direito pessoal, qual era a relação jurídica entre eles? Tinha um contrato elaborado entre eles? Tinha uma relação de consumo? Tinha uma relação familiar entre essas partes? Ou não, que nem nesse mini exemplo que eu dei aqui agora. A Cíntia queria uma indenização de danos materiais porque sofreu um acidente que ela alega ser culpa da Maria Joaquina. Nesse caso, Cíntia e Maria Joaquina não tinha relação nenhuma anterior a isso. O meu direito de indenização surgiu a partir daquele fato. Então, por isso que a gente chama de extracontratual. Então, qual que foi a relação jurídica identificada aqui? Lembrando também que no direito real de imóveis ou de imóveis, que nos ajudou lá nas estruturas, ele também é importante aqui para a fundamentação jurídica. E aí você pode até usar o 1225 do Código Civil
para poder identificar qual tipo de direito real a gente está falando. É de propriedade? É de superfície? É de servidão? Que tipo de situação em relação aos direitos reais, seja de imóvel ou de imóvel, o meu cliente está querendo discutir? Por que esses passos que a gente deu anteriormente vão servir para a nossa fundamentação jurídica? Porque pensa assim, você tem lá a tua peça, você leu o enunciado, identificou que era uma ação de conhecimento, vamos supor que a gente está falando aqui de propriedade, e a partir disso você tem que fundamentar. A gente sabe que o espelho da FGV vai trazer uma tese, e a partir dessa tese vai ter um artigo que fundamenta aquilo, que explica aquilo. Então, se eu sei que tem um argumento e tem um artigo que se encaixa naquela situação, eu vou necessariamente precisar do meu VAD. Porque o meu VAD-MEC é que contém todos os artigos que eu preciso. É nele que eu vou encontrar o meu Código Civil, o meu Código de Processo Civil, o meu CDC, as leis especiais voltadas para a disciplina de civil. Então, o que vocês vão fazer agora, na nossa aula aqui, para poder acompanhar todo o raciocínio daqui para frente? Obrigatoriamente, vocês vão pegar o VAD-MEC. O VAD-MEC, nessa aula, ele é essencial, porque ele é um material essencial para a sua prova. É nele que você vai se organizar para pesquisar. E a gente sabe, inclusive, é o medo que todos nos colocam em relação à escolha de civil, que é uma disciplina que contém muitos artigos, que contém muitos temas, que existem peças como se fossem infinitas, né, em relação a essa matéria, quando, na verdade, se a gente souber como o código é organizado, se a gente poder se valer, inclusive, dessa organização, o processo de pesquisa vai ser muito mais fácil, muito mais simples. Então, a partir desse raciocínio, vamos pensar no seguinte. Quando a gente identificou, e o nosso assunto aqui hoje, é as ações do procedimento comum com a estrutura da petição inicial, a gente sabe que é essa estrutura aqui. E até o presente momento, eu não tinha mencionado, muito menos destrinchado, esse tópico com vocês. Então, vocês vão perceber que aqui dentro do tópico do direito, eu ainda fiz uma suborganização. Então, essa é a nossa estrutura principal, e dentro da estrutura do direito, eu organizei isso daqui em alguns fundamentos importantes. Então, o primeiro deles é você mencionar a relação jurídica das partes. O segundo deles seria você já mencionar o primeiro pedido, o segundo pedido, o terceiro pedido. Calma que isso aqui vai fazer sentido. Vamos lá, vamos primeiro de tudo. Nós vimos aqui em cima que é muito importante eu definir sobre que tipo de direito versa a minha ação e qual é a relação entre as partes, certo? Então, vamos supor que eu estou falando que a Cíntia e a Maria Joaquina, elas não tinham nada a ver uma com a outra, que a pretensão de indenização surgiu justamente porque ocorreu aquele acidente, e eu identifico, então, que se trata de uma relação extracontratual. Então, se essa informação é importante, o raciocínio é o seguinte, que para o juiz saber qual direito ele deveria analisar, qual código ele deveria analisar, que artigo ele deveria basear na sua fundamentação da sentença, eu vou ter que falar para ele o que eu tenho a ver com a Maria Joaquina, certo? Então, se eu, por exemplo, estou falando que eu fiz um contrato de compra e venda com fulano de tal. E aí, o fulano de tal descumpriu com o contrato. Para eu poder falar para o juiz que o fulano de tal descumpriu com o contrato e que eu mereço agora perdas e danos por causa disso, eu não tenho que necessariamente falar para ele da existência desse contrato, porque senão o juiz não vai se basear nessa lei, certo? Então, isso daqui é importante e isso também faz parte da sua primeira organização. Como que a gente vai identificar, então, os demais elementos? Então, se eu primeiro falo da relação jurídica, depois eu vou falar das minhas pretensões. Então, se o seu cliente ele quer apenas uma coisa, você vai focar somente em um item, num subitem, na verdade. Então, a Cíntia, ela só queria a indenização de danos materiais, porque o carro dela teve problema, ela precisou consertar aquele carro diante daquele acidente. Eu vou abordar esse pedido aqui. Mas vamos supor que, além de eu pedir a indenização de danos materiais, eu posso pedir a indenização de danos estéticos, porque eu fiquei com uma cicatriz horrível no rosto por causa desse acidente. Eu não iria falar do dano material e do dano estético em um único tópico, usando um único artigo. Eu iria dividir essas informações. Eu ia colocar o dano estético aqui. Isso que eu estou falando para vocês é só uma forma de adiantar o raciocínio, porque tudo que a gente vê daqui para frente está relacionado com essa organização, do porquê dessa organização, certo? Então, vamos fazer o seguinte. Cada item desse,
cada pedido, cada pretensão do seu cliente é como se tivesse uma fundamentação jurídica para você fazer. Ou seja, você tem uma argumentação que precisa constar, porque vai estar no seu espelho. Então, para quem está na repescagem, já viu como que é um espelho de FGV, onde eles organizam em tópicos, em itens. Então, você tem lá o item 7 valendo fundamentação jurídica. Vale, sei lá, 40 pontos, 0,40 pontos. O item 8, uma outra parte da fundamentação jurídica, vale mais 0,40 pontos. O item 8, vamos supor, também faz parte da fundamentação jurídica e vale 0,60. A banca, ela organiza dessa forma e pesa a nota nessa parte aqui, certo? Então, a partir disso, cada um desses itens precisam constar dentro da sua prova para poder serem corrigidos. O que a gente vai fazer, então? Você precisa focar necessariamente na pesquisa para saber que artigo que você vai usar aqui. Que artigo que você vai usar aqui? Que artigo você vai usar aqui? Porque concorda comigo que, por exemplo, em relação à indenização, que foi um dos temas aqui dos exemplos que eu dei. A indenização, ela pode acontecer porque houve um acidente, uma relação contratual, extracontratual. A indenização também pode acontecer porque numa relação de consumo eu sofri determinado dano porque aquele produto, sei lá, explodiu na minha mão, o celular explodiu na minha mão. Então, eu tenho uma indenização, mas eu tenho uma outra relação jurídica. Eu posso também ter uma indenização voltada para as perdas e danos, onde eu fiz um contrato com alguém, essa pessoa descumpriu o contrato e me prejudicou, certo? Então, eu tenho o mesmo pedido. Todos são indenizações, todas indenizações com cunho patrimonial, só que cada um deles depende de um tipo de existência de direito, depende de uma pesquisa diferente. Então, eu não iria fundamentar o mesmo artigo para uma relação de consumo, para uma relação, às vezes, contratual. Seriam artigos diferentes. E é nesse momento, então, que às vezes a gente acaba pesquisando assuntos errados e coloca esses assuntos errados dentro da prova e sai com aquela convicção de que estaria certo. Então, como a gente vai consertar isso? Primeiro de tudo, depois que você, como que vai funcionar o passo a passo? A gente vai pesquisar. Depois que a gente pesquisar, a gente precisa ler todos os artigos. Depois de ler todos os artigos, a gente vai selecionar os artigos e, a partir disso, organizar dentro do rascunho. Então, cada um desses passos aqui, a gente vai ver dentro dessa aula. Primeiro de tudo, então, como que a gente pesquisa o artigo? Acabei de falar para vocês que a indenização ela poderia estar em vários lugares no meu código, ou no Código Civil, ou numa lei especial, ou até mesmo no próprio CDC. Como que eu vou definir qual dessas leis, qual dos códigos que eu vou utilizar que vai ser o correto para minha prova? Tem um método dentro da mentoria que eu trabalho e que eu já aplico ele em alguns exames, e ele é uma das formas assim mais didáticas que a gente poderia encontrar de entender como que funciona o Vadimeco ao nosso favor no momento da prova. Então, eu acabei de falar para vocês, olha, assistam a aula com o Vadimeco. Então, vou pressupor que vocês estejam com o Vadimeco assistindo agora. Como que funciona o método das gavetas? Primeiro que a gente vai fazer o seguinte, a gente vai entender como que funciona esse método. Mas antes, eu quero que você abra o seu Vadimeco e procure aí o índice sistemático do seu CPC, do seu Código Civil, perdão, não do CPC. Deixa o CPC de canto por enquanto. Vamos trabalhar com o índice sistemático, que eu também chamo de sumário. Sabe quando a gente tem um livro qualquer, literatura, romance, seja lá o que for, e a gente tem lá o sumário falando o que fala no capítulo 1, o que fala no capítulo 2, o que fala no capítulo 3? O índice sistemático é isso. O índice remissivo alfabético é aquele índice onde está organizado por palavras-chave em ordem alfabética. Então, a gente quer usar esse daqui. Localizou aí do outro lado? Beleza. Agora, com o seu Vadimeco em mãos, eu quero que você preste atenção no seguinte. Pensa que esse Vadimeco, esse Código Civil, está organizado em dois setores. Quais são esses dois setores? A parte geral e a parte especial. Então, no setor 1, nós temos a parte geral do Código Civil. E no setor 2, a parte especial do Código Civil. Muito provavelmente, isso daí vai estar em destaque, negrito, com letras garrafais, bem grandes, assim, em destaque. Só falta colocar uma luzinha, assim, em volta, para demonstrar para você que esses são os setores principais. Depois que você identifica isso, você tem aqui, ó, parte geral e parte especial. Vamos trabalhar só com a parte geral agora. Observa aí, dentro do seu Vadimeco, a parte geral. Ela também é organizada. Então, nós temos aqui o Código Civil, que vai se ramificar em parte geral, em parte especial
E depois, essa parte geral também vai ter ramificações, organizações dentro delas, que seriam os livros. Então, você tem dentro do seu Código Civil o livro 1, das pessoas, o livro 2, dos bens, o livro 3, dos fatos jurídicos. E aí encerra aqui. Aí lá na parte especial, nós temos 5 livros. Quais são esses livros? Nós temos o livro das obrigações, o livro que fala do direito das empresas, o livro que fala do direito das coisas, o livro que fala do direito de família e do direito das sucessões. Então, lembra da sua faculdade, ou se você está na faculdade ainda, você se recorda que a maioria das grades, elas são organizadas em relação ao direito civil por meio desses livros aqui. Então, às vezes, você tem lá no primeiro ano de faculdade, você trabalha só a parte geral do teu Código Civil. Aí, no segundo ano de faculdade, você começa a entender sobre o tema das obrigações. Aí você vai ter aula de obrigações, as modalidades. Você começa a ter aula com o seu professor sobre contratos, contratos em geral, contratos em espécie. Depois disso, vamos por terceiro ano de faculdade, você tem lá o direito das coisas. Aí você começa a trabalhar sobre posse, propriedade, direitos reais, superfície, uso capião, todos esses temas. E lá para o finalzinho da faculdade, geralmente, a gente começa a trabalhar com família e sucessões. Claro, nem todas as grades da faculdade são organizadas dessa forma, mas é um grande exemplo que você pode ter para poder entender essa organização. Então, primeiro de tudo, temos aqui quem manda a chuva, que é o Código Civil, organizado em 2 setores, e cada setor também tem as suas subdivisões, que seriam esses livros. Só que esses livros, eles também se organizam dentro deles. Então, dentro dos livros, a gente vai encontrar os títulos. Dentro dos títulos, a gente vai encontrar os capítulos. Dentro dos capítulos, nós vamos encontrar as seções. Dentro das seções, as subseções. E, às vezes, o artigo que fundamenta a tua peça, o artigo que fundamenta a tua tese principal, pode estar aqui, pode estar aqui, pode estar aqui. Ou, às vezes, pode estar até aqui, numa parte de disposição geral. Como que a gente acha exatamente o lugar perfeito dele? Agora que você entendeu como que o Código Civil está organizado, eu quero trabalhar isso de uma forma mais didática, porque é o que vai fazer sentido para o nome das gavetinhas aqui. Então, vamos analisar aqui o próximo slide. Vamos deixar isso aqui realmente mais didático para vocês. Eu quero que vocês pensem o seguinte. No papel da FGV, é colocar você como advogada, não é? Então, ele até fala, na qualidade de advogado, de fulano, de tal, faça tal coisa. Não é isso que ele faz? Em todas as peças, as questões, eles também fazem isso. Então, eu vou colocar você nessa mesma situação, só que eu vou te colocar de um modo meio arcaico aqui. Então, como que vai funcionar? Pensa você, visualiza você no seu escritório. Você está no seu escritório, marca uma consulta com você, com o João Paulo. O João Paulo vai até seu escritório para poder apresentar para você o problema que aconteceu na vida dele e se ele tem direito ou não de receber alguma coisa em relação àquilo, porque ele não tem esse tipo de conhecimento, é você advogado que tem, certo? Só que no seu escritório, naquele dia específico, você não tem nenhum vade-mecum guardado ali, tá? Sem nenhum material PDF ali disponível na tua mão. Você também está sem acesso à internet, você está sem computador. Então, você não consegue pesquisar nesses locais o direito do teu cliente quando ele perguntar para você. Só que seu cliente precisa sair do escritório com a resposta em mãos. Então, a única coisa que você tem, visualiza aqui atrás agora. Aqui atrás é como se você tivesse 2 armários. 2 armários grandes. E esses armários são os armários pelo qual está arquivado todo o conhecimento do direito ali em relação ao Código Civil. Esse nosso exemplo. Então, você tem nesses arquivos aqui atrás de você as respostas. Elas não estão tão fáceis de serem encontradas, mas você tem. Então, pense o seguinte, o seu cliente chegou, contou o que aconteceu, pediu alguma coisa para você e você precisa saber se isso pode ou não pode, se ele tem direito ou não tem. Como que você vai pesquisar? Você vai ter que usar esses arquivos, né? Vai ter que usar esses armários atrás de você. Só que existe um grande porém. Se o seu armário, as gavetas dele estão todas bagunçadas, todos os arquivos deles lá não tem setor, não tem organização, não está nem de forma alfabética, nem de forma numerada, nem nada, está tudo misturado, bagunçado. Você vai conseguir encontrar a pastinha que fala do direito dele necessariamente de forma rápida, de forma fácil? Não. O que provavelmente ia acontecer? Se você está com o seu arquivo todo bagunçado, você ia sair igual um doido procurando os documentos em todas as gavetas que tem nesse arquivo. Provavelmente levaria muito tempo para localizar.
É diferente, por exemplo, se você tiver um armário organizado por setores, que nem nesse nosso caso, por partes, por livros, por capítulos, por seções, subseções e assim por diante. Se você tem uma coisa organizada, você consegue, com base nas informações que seu cliente te deu, pegar exatamente a pasta correta que precisa para dar a resposta para ele naquela hora. E aí, às vezes é isso que acontece na prova de vocês. E isso não pode acontecer, por exemplo, para quem vai fazer pela primeira vez, e não pode se repetir para quem já fez o exame uma vez. Que é o seguinte: você está com o seu vade-mecum em mãos, e não adianta você identificar a peça correta, saber o que teu cliente está querendo, e você sair folheando o seu vade-mecum sem nenhum objetivo. Não adianta você também, por exemplo, sair pescando palavras-chave e usando apenas o seu índice remissivo. O índice remissivo, ele é muito importante, ele facilita demais a sua vida, mas ele não é o único caminho que você tem para pesquisar as coisas e organizar isso na sua peça e fundamentar depois. Você também pode utilizar esse índice sistemático que eu falei. A sorte que você tem é que o teu código ele é organizado. Seja o Código Civil, seja o Código de Processo Civil. Então, a base que você tem de pesquisa, ela vai estar organizada. A gente tem que saber como organizar isso. Então, vamos fazer o seguinte. Eu acabei de falar para você que eu quero que você visualize que tem 2 arquivos atrás de você, 2 armários. E esses armários, eles são necessários para você poder pesquisar o teu direito. Então, visualiza que o armário ele está dividido em 2 partes. Então, você tem lá a parte do Código Civil e a parte especial do Código Civil. Na parte geral do Código Civil, a gente viu que é dividido em livros. Então, cada livro é como se fosse uma gaveta. Então, você tem aqui essas gavetas, certo? Tem a gaveta 1, gaveta 2 e gaveta 3. A mesma coisa aqui, só que esse lado aqui do armário que você tem, esse arquivo, ele está organizado em 5 gavetas. Então, você tem a gaveta das obrigações, da empresa, coisas, famílias, sucessões e até um livro complementar. Então, sabe aquela no armário da cozinha, quando você tem aquela última gaveta do armário da cozinha que é só com coisa de bagunça? É uma tampa de uma tapoer perdida, é uma colherzinha que você não usa mais, é só uma coisa meio bagunçada que não tem muito critério. Então, é como se fosse essa última gaveta aqui. Só que o que acontece? Imagina que você precisa abrir essa gaveta depois que você identificar onde que está organizado o tema que você precisa. Dentro dessa gaveta, você vai encontrar uma pasta. Então, você tem aqui essa pasta. Essa pasta vai ter outros papéis dentro dela. Lembra que eu disse que está organizado em capítulos, seções, subseções? Então, como que a gente localiza tudo isso? Primeiro, visualiza os armários. Agora, cada 2 armários diferentes, cada um com as suas informações. Beleza? Beleza. Acabei de falar que tem essas pastas. Então, por exemplo, na parte geral do Código Civil, o armário da parte geral, quando a gente abre a primeira gaveta, a gente encontra tudo sobre pessoas. E como que está organizado isso dentro dessa gaveta? Nós temos pessoas naturais, pessoas jurídicas e a parte de domicílio, que é tanto o domicílio das pessoas naturais como o domicílio das pessoas jurídicas. Então, nós temos 3 pastas, 3 títulos dentro desse código. Então, vamos supor que a gente está falando aqui sobre desconsideração da personalidade jurídica. A gente precisa entender se cabe ou não cabe, se funciona ou não funciona, se dá para pedir ou não dá para pedir para o nosso cliente. Como que a gente iria fazer essa pesquisa? Aqui, a gente abria a gaveta das pessoas e ia olhar aqui dentro. E especificamente onde? Dentro das pessoas jurídicas, porque é disso que eu estou falando. Eu quero ver alguma coisa sobre domicílio. É aqui dentro que eu vou pesquisar. E assim por diante. O livro, por exemplo, 2 dos bens, ele é diferente. Ele é um livro, ele é uma gaveta que só tem uma única pasta, que a gente chama de título único. Está lá a classificação dos bens, por exemplo. Então, a mesma coisa vai se repetir em todas elas. Inclusive, quando você for abrir, por exemplo, a gaveta das obrigações, nós temos aqui 10 pastas. Ou seja, nós temos 10 títulos para serem trabalhados, cada um com seu tema. Aqui no livro das coisas, nós temos 11 pastas. Ou seja, nós temos 11 títulos, 11 assuntos, temas principais dentro desse assunto aqui. Livro de família, direito de família, nós temos 6. Aqui nas sucessões, nós temos 4. Então, às vezes, para você poder pesquisar a sua fundamentação, você precisa entender o tema central e saber onde você vai se localizar, que gaveta você vai abrir, certo? Então, entendendo essa lógica de organização,
Eu quero até aproveitar, porque assim, eu estou usando o exemplo aqui do Código Civil, certo? Só que o CDC, Cíntia, quando eu tiver que usar o CDC, e quando eu tiver que usar uma lei, e isso daqui, gente, é muito importante que vocês entendam. A ação de procedimento comum, ela é... As teses delas podem variar muito. Você pode ter uma fundamentação jurídica que vai se basear exclusivamente no Código Civil. Você pode ter uma fundamentação jurídica que pode se basear exclusivamente no CDC. Ou você, às vezes, tem uma fundamentação jurídica que usa os dois, que usa o CDC e o Código Civil de forma complementar, embora o CDC seja o principal. Às vezes, você vai ter uma fundamentação jurídica que vai se fundamentar exclusivamente numa lei especial. Nós tivemos como exemplo no exame 38 uma ação de procedimento comum, em que a autora pedia uma indenização, e o fundamento dessa indenização era baseado numa lei especial, que era a lei do Marco Civil da Internet. Então, tá falando de indenização? Tá, mas é a indenização do Código Civil? É a indenização do CDC? Não, era a indenização de uma lei específica. Só que essas leis, o CDC, eles também são organizados. Só que você tem que visualizar o seguinte, que o CDC, ele é menor do que o Código Civil. A lei especial, que nem a lei do Marco Civil da Internet, ou, por exemplo, a lei de alienação fiduciária, são leis menores. Então, elas não são necessariamente um arquivo completo robusto. Né? Não é um armário gigantesco que você tem. Quero que você visualize o CDC e essas leis como se fosse, assim, uma única gaveta. Por isso que eu até coloquei aqui o desenho de uma mesinha de cabeceira. A mesa de cabeceira, ela tem só uma gavetinha aqui, certo? Ela tem só essa gaveta. Essa gaveta, ela não necessariamente vai estar organizada por setor. A não ser que seja uma pessoa muito organizada que coloca aquelas divisórias, tudo bonitinho, aí sim, né? Eu não sou esse tipo de pessoa. Mas você tem uma única gaveta. Nessa gaveta, você vai ter coisas importantes para você, certo? Vai estar necessariamente ali setorizado? Não. Mas vai ser difícil de achar a resposta, né? Vai ser difícil de achar as coisas que eu coloquei nessa gaveta? Não, porque não tem tanta informação. E é mais ou menos isso que acontece com o CDC. O CDC é como se ele fosse uma gaveta única, com uma única pasta, e essa pasta está dividida aqui em direito do consumidor, em infrações penais, em defesa do consumidor em juízo, que aqui entra a parte de processo, né, quando a gente está pedindo alguma coisa no processo, Sistema Nacional de Defesa, convenção coletiva, as disposições gerais. A mesma coisa para a lei, vai depender da lei, claro, mas a lei ela pode estar organizada por títulos. E aí é importante que você entenda o seguinte, dentro do CDC é até mais fácil de se localizar, mas às vezes a lei você vai precisar de um empenho um pouco maior para poder ler as informações. Para você não ter que ler tudo dentro de uma lei, quando você falar, essa lei que fundamenta a minha peça, o que você vai fazer? Você vai prestar inicialmente atenção nos títulos, porque aí você vai localizar as organizações principais. Às vezes você lê os títulos e fala, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui não tem nada a ver. Estou em dúvida entre esses dois, que tem a ver com o pedido do meu cliente, que tem a ver com a pretensão dele. Então você vai ler os artigos que estão aqui dentro, certo? Usem o Vademecum a favor de vocês, principalmente sim, sistemático. Mas vamos fazer isso aqui meio que na prática, né? Porque assim, a gente sabe agora que o Código Civil, o Código de Processo Civil, as leis estão organizadas de uma forma inteligente e eu vou continuar chamando essa organização de gavetas. Como eu faço para escolher a gaveta certa? Como que eu vou olhar para a minha peça e vou falar, tá, a gaveta que tem que abrir é a gaveta do direito das coisas, tirar a pastinha de propriedade e tirar de lá de dentro tal artigo. Como que eu vou fazer isso? Vimos aqui no começo, bem no comecinho, deixa eu voltar aqui para vocês entenderem. Nós vimos aqui no começo que todos os passos que a gente deu lá atrás são importantes no decorrer inteiro da nossa resolução de peça, certo? Então, lembra que essas informações são cruciais, assim como essas aqui também? Isso aqui, gente, é o que vai ajudar vocês a identificar o artigo. É isso aqui que vai definir qual gaveta você abre. Então, vamos recapitular lá. Então, vamos descer lá de novo no slide. Na atividade, tem essa organização aqui, mas eu vou mostrar para vocês novamente como que funciona. Eu já vi que é uma petição inicial, que é um procedimento comum, já sei o que meu cliente está querendo, porque ele está querendo. Agora eu preciso prestar atenção em que direito se trata. É pessoal, é real de imóveis ou imóveis. Se for de pessoal, é de consumo, contrato extracontratual. Qual direito real eu estou discutindo aqui?
vou prestar atenção nisso daqui para definir minha gaveta. Como que funciona isso na prática? Exemplo, na atividade 1, eu coloquei este enunciado especificamente, e nesse enunciado dizia o seguinte, que o José e a Marcela, eles eram casados há 12 anos e tinham até filhos, e eles moravam num imóvel. Sempre moravam nesse imóvel. Na véspera de Natal de 2018, né, 24 de dezembro, o José some no mundo, e aí depois a Marcela vai descobrir que ele fugiu com a amante dele, com a Kátia, para Londrina. Ou seja, ele abandonou ela com os filhos naquela casa. A Marcela, ela não tem nenhuma outra casa, não tem nenhum outro imóvel. Ela mora com os filhos lá. Essa casa dela, inclusive, que é um apartamento que eles têm, a residência do casal, fica lá num bairro, no Leblon, que é um bairro urbano na cidade do Rio de Janeiro. E aí, o que acontece? Em 10 de fevereiro, então aqui passa um certo tempo, mais de 2 anos, quase um pouco mais de 2 anos aí, ela fala, tá, eu morava com o José nessa casa, e ele foi simplesmente embora. De quem que é essa casa? É minha? É do José? É de nós dois? Quem tem direito a ela? Quem tem direito de propriedade em relação a esse imóvel? Então, percebe que quando ela procura você e ela relata o problema dela, ela fala assim, doutora, doutor, eu estou procurando você porque eu quero assegurar o meu direito de propriedade do apartamento que eu tenho. Porque eu era casada com o José, aqui já entra a causa de pedido, porque eu era casada com o José, ele simplesmente me abandonou para fugir com a amante. Então eu quero falar que a propriedade é minha, quero ter esse direito de propriedade sobre ela. Aí a gente define o quê? Petição inicial, ação de procedimento comum, porque não se encaixa em nenhuma circunstância dos outros procedimentos. E aí eu pergunto, qual ação versa esse direito da Marcela? Real de imóveis. Nós temos aqui um apartamento, que é um imóvel, então é um direito real de imóveis. Qual direito real de imóveis a gente está falando? Olha tudo que a gente tem. A gente tem aqui propriedade, superfície, servidão, usufruto, uso, habitação e assim por diante. O que ela quer definir, assegurar? A propriedade. Então, a gente vai marcar aqui propriedade. Marcamos isso e marcamos isso, excelente. Vamos prestar atenção agora nas gavetas? Porque eu tenho essas informações. E aí eu sei que o meu Código Civil está organizado, lá no meu índice sistemático, nesse formato, inclusive. Então, aqui eu sei que o direito está falando sobre um bem imóvel. No Código Civil, lá na gaveta 2, nós temos o livro que fala dos bens. E dentro dos bens, eu posso retirar uma pasta onde vai falar da classe dos bens. Então, quer dizer aqui que eu já selecionei uma gaveta. Ok. Mas eu posso ter mais informações em outros lugares? Posso. Bom, vamos dar uma olhada agora lá na parte especial. A cliente aqui na minha frente falou que quer a propriedade de alguma coisa. Eu estou com o meu arquivo atrás de mim para pesquisar o direito dela. O que eu vou fazer? Eu vou abrir a parte de, sei lá, sucessões? Não. Eu vou abrir a parte de empresa? Também não. O que eu vou abrir? A parte de coisas, direito das coisas, porque está relacionado com direito real ali. Então, o que eu vou fazer? Abro a gaveta do direito das coisas e eu tenho lá as 11 pastas. Agora, eu não vou olhar todas as 11 pastas, não há necessidade disso. O que eu vou fazer? Eu vou olhar a pasta principal. Qual que é a pasta principal? Direito de propriedade, que é o que ela quer. Então, eu vou pegar essa pastinha aqui para ver o que tem dentro dela. Posso pegar essa pastinha aqui para ver o que tem dentro dela. E assim eu seleciono onde pesquisar dentro do meu Código Civil, dentro do meu VADMEP, seja lá qual tema você identificar. O que eu quero que vocês observem também? Vocês percebem que eu coloquei, que nem essas pastas aqui, que estão em preto, a gente não vai usar nenhuma delas. Mas eu também usei essa aqui, que é o título que fala das disposições gerais. No título das disposições gerais, é o que fala de forma genérica sobre os direitos reais, fala de forma genérica sobre a propriedade, porque tudo aquilo que é geral é porque eu posso usar em qualquer uma dessas pastas. Vamos pensar o seguinte, é como se eu tivesse assim, eu tenho lá 5 pastas. Aí essas 4 pastas são específicas. Essa aqui é uma pasta com informações gerais. Se eu, às vezes, precisar de alguma informação geral, eu posso usar essa pasta aqui. Só que isso não inclui a possibilidade de eu usar essas outras. Então, às vezes, eu vou estar falando de propriedade, mas tem informações nessa pasta aqui que servem para propriedade, que são importantes. Tem informações aqui que servem para servidão, que também são importantes. Então, disposições gerais também tem que ter um olhar atento de vocês na hora de fundamentar.
Só que, muito provavelmente, a base principal está aqui, né? Ainda assim, é importante definir tudo isso. Ah, beleza, entendi. Aí, o que acontece? Eu falei para vocês que é como se vocês abrissem a gaveta, tirassem a pastinha de lá de dentro, e dentro dessa pastinha tem vários papéis, vários documentos. É como se esses documentos fossem os temas dos artigos que você precisa. Então, pensa lá, ó. Eu tirei a pasta lá da classe dos bens. Tirei essa pasta. Dentro dessa pasta tem esse papel aqui. Esse papel aqui, vamos supor que é aquele que eu preciso tirar para ler e falar para minha cliente qual que é o direito dela. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar, por exemplo, aqui a pastinha, o papelzinho dos bens móveis? Não, porque eu não estou falando de bem móvel, eu estou falando de bens imóveis. Então, eu vou escolher dentro dessa organização isso aqui. Lembra que eu disse o seguinte, que é como se a gente fosse ramificar o código. Código Civil dividiu em parte geral. Parte geral tem lá 3 livros. Um desses livros fala sobre bens. Dentro desses bens, eu tenho lá um título único que fala sobre as classes dos bens. E aí ele se divide em capítulos e depois em seções, cada capítulo. Então, eu achei o que eu preciso pesquisar. Onde que eu vou pesquisar, então, Cíntia? Do artigo 79 até o artigo 81 do Código Civil. Aqui, mesma coisa. Eu falei que disposições gerais são importantes. Então, eu vou ler do 1225 ao 1227. A mesma coisa aqui. Então, lá, a Marcela está querendo determinar que a propriedade é dela, que ela tem direito, né, em relação àquela propriedade. Imóvel, no caso. Então, o que eu fiz? Eu tirei o título, eu tirei a pastinha da propriedade de dentro da minha gaveta. Que documento que eu vou utilizar para falar os direitos da cliente? Eu vou olhar aqui tudo que tem relação com ela. Então, por exemplo, propriedade em geral. Lembra que eu falei? Tudo que é geral, tudo que é preliminar, tem seu nível de importância. Então, eu vou ter que tirar esses 2 papéis aqui para ver se tem alguma coisa que é importante para ela. E aí, melhor ainda, eu tenho aqui a aquisição de propriedade imóvel, que se encaixa perfeitamente no caso dela. É exatamente isso que ela tem em relação ao apartamento. Então, é essa pasta que eu vou tirar, esse papel, perdão. Tirei esse papel do capítulo 2, aquisição de propriedade imóvel, ele também vai ter informações organizadas nele, como, por exemplo, a uso capião, aquisição pelo registro do título, aquisição por acessão. E aí que entra a tua pesquisa agora mais aprofundada, porque já que você determinou onde pesquisar, você vai ter que agora abrir o teu VAD nos artigos que você encontrou. E aí definir qual que é o tema da tua tese. Vamos fazer um outro exemplo para poder reforçar essa compreensão aqui? Seguinte, lá na atividade 1 também, eu coloquei a história do João Paulo, que descobriu, ele foi fazer um financiamento. Quando ele foi fazer esse financiamento, ele descobriu que ele não poderia fazer o financiamento porque ele estava com o nome sujo. E aí ele vai atrás de saber quem que deixou ele com o nome sujo, afinal ele não estava devendo na praça para ninguém. Quando ele vai investigar isso, ele percebe que foi o banco XYZ que colocou o nome dele lá no Serasa. O que ele faz? Ele vai até o banco XYZ e fala, olha, eu não devo para vocês. O banco, ao invés de resolver o problema dele, o que eles falam? Olha, aqui, João Paulo, consta que você fez um contrato de empréstimo no valor dos 10 mil reais e que você não pagou esse empréstimo. Então, a gente negativou o seu nome, sim. Só que acontece que o João Paulo ele não fez nenhum tipo de contrato com esse banco. Então, ele vai fazer o quê? Vai ficar revoltado da vida, porque ele não tá podendo nem fazer o financiamento que ele precisa ali, e ele precisa para agora, né, para daqui 2 anos. Está sendo cobrado de uma coisa que nem existe. Então, fora que fizeram um contrato com ele pelo qual ele não assinou. Um contrato que tem uma fraude ali nessa prestação de serviço do banco. Então, o que ele faz? Ele procura você como advogado. Então, ele vai lá no teu escritório, marca uma reunião com você, senta na tua frente, começa a contar os problemas da vida dele. O que você teria que fazer? Buscar o direito dele, certo? E nessa história toda, você vai ter que identificar qual que é a relação ali, que direito que a gente está falando aqui entre João Paulo e o banco. Não tem nada a ver com direito real de imóveis ou móveis. A gente está falando de direito pessoal, direito entre pessoas. O que significa o direito entre pessoas? Novamente, que existe ali uma prestação a ser cumprida, a ser exigida entre as partes. E qual é o tipo, inclusive, de relação jurídica entre o banco e entre o João Paulo? Relação de consumo. A relação onde o João Paulo, por ter sido vítima de uma falha da prestação de serviço do banco,
passa a ser um consumidor equiparado e o banco é um fornecedor de serviços, inclusive os serviços prestados bancários, seguradora, são considerados como fornecedores de serviço, então eu vou utilizar isso daqui. Quando eu defino isso aqui, inclusive, eu defino até onde eu posso pesquisar. Que aí, no caso, eu vou abrir que armário que eu vou consultar? O do CDC. Lembrando que o CDC, às vezes, pode estar aliado com o próprio Código Civil. Um não exclui o outro. Você pode usar esse como o seu principal e esse aqui de forma complementar, certo? Então, eu vou abrir lá o meu arquivo do Código Civil. E aí eu vou escolher as pastas. Então, aqui está falando do direito dos consumidores e aqui, inclusive, do direito do consumidor em juízo, porque está relacionado com os pedidos dele. Porque aqui que o meu cliente chegou até mim e contou essas informações que eu mencionei. E o que ele queria com isso? Ele queria, Cíntia, que tirasse o nome dele do Serasa, inclusive ele precisava disso não só de forma definitiva, mas agora, com urgência. Ele também pediu para mim, como advogada, que demonstrasse que ele não tem nenhum contrato de empréstimo formado com aquele banco, que aquele contrato não existe. Inclusive, ele fala, olha, foi muita sacanagem que o banco fez comigo e eu quero uma indenização de danos morais, porque colocar o meu nome no Serasa de forma indevida é um absurdo e eu tenho direito a isso. Então, ele pede a indenização de danos morais. Com base em todos esses pedidos dele, eu vou conduzir a minha pesquisa dentro dessas gavetas desse armário, certo? Então, vamos recapitular até aqui. A gente viu que precisamos identificar a peça primeiro. Vimos todo passo a passo na aula 1. A gente viu que depois disso a gente identifica a ação, que definimos como procedimento comum. O que a gente faz? A gente já conhece a estrutura de uma petição inicial de um procedimento comum. A gente escreve ela inteirinha na nossa folha de rascunho. Então, você vai colocar lá endereçamento, preâmbulo, vai colocar tudo. Depois, a gente tem que fazer o quê? Pesquisar o tema da nossa peça. Então, eu defini, nesse caso, que era consumidor, defini que tinha Código Civil junto, defini lá que era sobre propriedade. Então, eu defini as gavetas que eu vou abrir, certo? Então, isso aqui é como se fosse a definição da gaveta. O que a gente tem que aprender agora? Que é onde seria o cerne da nossa aula de hoje aqui. A como selecionar esses artigos e organizar eles dentro do nosso rascunho, para que quando a gente for passar a peça limpo, a gente não tenha dificuldade de ter que ficar pensando onde colocar tal informação. Porque esse é um dos grandes problemas. Às vezes você sabe que tem a ver com o direito do consumidor, só que pode acontecer duas coisas que dificultam a sua prova, inclusive comem o seu tempo durante a prova, né, na hora de fazer a peça. Que é você não saber onde pesquisar, e aí você sai folheando igual, né, um doido, eu falei. Você vai olhando em tudo, vai pescando palavra-chave, vai achando coisas aleatórias e não vai tendo segurança, você se sente inseguro em definir o que realmente precisa. E uma segunda coisa que te prejudica, às vezes você até acha o que precisa ser feito, só que você não consegue organizar isso a ponto de falar o que vem primeiro na sua peça. Eu falo desse artigo primeiro ou eu falo desse artigo depois? Eu falo isso daqui agora, junto com essa outra informação, ou não tem nada a ver uma coisa com a outra, tem que falar separado? E essas dúvidas vão correr ainda, gente, no meio da prova. Isso não pode acontecer. Então, seguindo o método aqui de seleção dos artigos e de organização dos artigos, vai ficar mais fácil agora na hora de passar tudo isso a limpo. Então, a gente viu agora como pesquisar. Pesquisou? Beleza. Você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que abrir o teu VAD para poder ler o artigo e fazer a sua fundamentação jurídica, certo? Primeiro, antes de eu explicar como a gente vai selecionar, como a gente vai organizar e tudo mais, eu quero que vocês entendam previamente uma coisa. O que é o fundamento? A gente viu aqui na estrutura, a gente viu aqui, ó, que na nossa estrutura da petição inicial, o fundamento jurídico é o tópico do direito, é o tópico do mérito, é onde a gente vai discutir o direito do nosso cliente, certo? Então, o que é esse bendito fundamento jurídico, então? Deixa eu localizar aqui no slide. Fundamentação jurídica, ela é a correlação entre os fatos e o direito. Ou seja, você vai ter que explicar para a banca, ou se fosse na vida real, você ia explicar para o juiz o que aconteceu na vida do teu cliente que gerou ele o direito de pedir alguma coisa, certo? E onde que a gente encontra essa informação? Como a gente faz para
saber isso e poder selecionar o artigo certo que vai fundamentar o que a gente precisa. A gente tem que entender que o fato, ele está dentro de onde na nossa prova? Enunciado. E onde que está a lei, o artigo? No nosso vade-mecum. Por que eu coloquei esses dois? Porque é isso que você tem na prova. Eu até comentei em uma aula que eu fiz ela de forma gratuita para esse exame, que é uma aula que eu falo assim, olha, na sua prova, você só tem o seu enunciado, seu vade-mecum, a folha de rascunho ali e um sonho. É isso que você tem para poder chegar até a nota que você precisa e conquistar essa aprovação. Então, se você tem isso aqui na sua mão, se você tem isso aqui na sua mão, você vai usar os dois de forma conjunta para chegar até onde precisa. Por quê? O enunciado, ele conta para você quais são os fatos, né? O que aconteceu na vida daquele cliente de problema. Então, você vai ter que selecionar os fatos que são importantes. Lembrando que nem tudo é importante para você fazer a fundamentação da sua peça. E o vade-mecum, ele está cheio de códigos, artigos e tudo mais. Você vai ter que também fazer a tua pesquisa para poder localizar isso. Então, aqui você vai extrair o que é mais importante e daqui você vai extrair o que é mais importante. Isso daqui é aquela leitura que a gente faz do enunciado, colocando as informações no rascunho, e isso daqui é o próprio método das gavetas que a gente fez. Só que vamos supor, Cíntia, eu defini a propriedade, não defini? Naquele exemplo da Marcela. Eu falei que eu tenho que abrir lá do artigo, vamos voltar aqui para ver. Eu tenho que abrir o meu vade-mecum lá nos artigos 1238 a 1259. Beleza. Especificamente aqui, nós temos vários outros assuntos. Então, o que eu vou fazer para escolher um artigo ou dois artigos daqui de dentro? Como que eu vou fazer isso? Beleza. Agora, aqui que entra a seleção do artigo. Se eu tenho o meu 1238 a 1259 aqui, e se eu tenho o enunciado inteirinho, tem um fato desse enunciado que se encaixa com um artigo desse enunciado. Essas duas coisas juntas, gente, formam a fundamentação jurídica. Vamos fazer na prática para que todo esse desenho, essa rabisqueira, faça sentido. Vamos descer aqui. De um lado, eu coloquei o fato, que é o nosso enunciado. Do outro, eu coloquei os artigos, na verdade, 238, 39, 40. O que a gente faz para selecionar? Leitura. Pensa o seguinte, Cíntia, mas vai dar muito trabalho ter que ler tudo. Bem-vindo à prova da FGV. Dá trabalho? Até que dá um trabalho. Só que você não vai ler tudo de uma forma minuciosa. Tem uma forma estratégica de você ler. Qual que é essa forma estratégica? Você sempre fazer a sua leitura relacionando o artigo que você está lendo com o fato que aconteceu, com o enunciado que trouxe essa informação. Exemplo disso. Quando a gente começa lá em 1238, lá fala sobre o uso capião. Aquisição de propriedade por meio do uso capião. Para quem já se situa bem no tema de uso capião, a gente sabe que existem espécies de uso capião. A gente tem uso capião especial, urbana, uso capião rural, uso capião de imóveis, uso capião de bens móveis, uso capião familiar. A gente tem várias modalidades, né? E aí, cada uma dessas modalidades tem requisitos próprios. E justamente esses requisitos são mencionados dentro de cada um desses artigos. Então, o que você faz no processo de seleção dos artigos depois que você já selecionou aquilo que precisava ler de forma completa? Você vai pegar a informação que tem aqui e você vai bater com o enunciado, com o artigo. Então, por exemplo, aquele que, por 15 anos, sem interrupção nem oposição, possuir como seu imóvel, adquire a propriedade dependente de título e boa-fé, podendo requerer assim ao juiz que declare por sentença. Então, olha só que interessante. Aqui está falando que aquele que seria a Marcela, né? Que é a nossa cliente. Será que a Marcela, por residir no imóvel, sem interrupção e nem oposição do ex-marido, e esse imóvel, inclusive, nem menciona se ela tem boa-fé ou não, será que ela consegue declarar por sentença ser dela? Aqui que entra o ponto. Esse fator dos 15 anos já faz com que a gente exclua esse artigo. Então, ele não foi um artigo selecionado.
Por que a gente não sabe que vai ser por 15 anos? Porque aqui na história fala que, na véspera de Natal, né, em 2018, ele abandonou. Só que em 2021, quanto tempo depois? Vamos lá, 2018, 2019, 2020 e 2021. Então, 24 de dezembro de 2019 fez um ano. O 24 de dezembro de 2020 fez 2 anos. E 10 de janeiro fez 2 anos e alguns dias. Então, aqui foi quando ela procurou advogado, né? Para entrar com a ação. Ou seja, mais de 2 anos. E menos de 3 anos, né? Vamos colocar aqui 2 anos e uns 2 meses, mais ou menos. Isso demonstra pra gente que não é 15 anos que ela tá lá no imóvel. Então não encaixa. 10 anos também não encaixa. Aí você continua lendo. Opa, por 5 anos. Do que você já leu isso aqui, você já corta. Porque você não vai precisar ficar lendo o artigo inteiro. Não tem necessidade disso, porque você já viu que a informação que você bateu com o enunciado não se encaixa. 1240, de novo por 5 anos. E você continua a tua leitura, porque seleção de artigos é isso. É você ler os artigos de forma completa para se encaixar. Aí, aqui novamente, seleção dos artigos. Continua lá no 1240. Agora vamos fazer o seguinte, 1240. Aqui ele fala sobre o uso capião familiar, inclusive. Vamos ter que bater as informações. Aqui diz o seguinte, aquele que exercer por 2 anos ininterruptamente. Opa, isso aqui já deu certo. Por que a gente sabe que deu certo? Porque aqui, ó, de 2018 e 2021, isso aqui do prazo bate. Então, isso aqui tá ok. Vamos guardar essa informação. Ela pode exercer, né, ali sobre um bem imóvel. A gente viu que ela tem um apartamento. O apartamento é um bem imóvel. Então, o fato se ligou ao artigo. Urbano. Onde a gente sabe que é urbano? Porque fala, né, que ela morava lá no Leblon, na cidade do Rio de Janeiro. Então, isso aqui também está batendo. Que mais? De até 250 metros. O enunciado também menciona que era de 200 metros quadrados. Isso aqui se ligou nisso. Cuja propriedade dividia com o ex-cônjuge. Então, o que aconteceu? O José é casado com Marcela há 12 anos, só que ele sumiu no mundo com a amante, né? Então, aqui, a gente demonstra que ele morava na casa com ela, ó. Moravam juntos no mesmo imóvel. Abandonou o lar. Onde que está comprovado nos fatos que ele abandonou o lar? Quando ele fugiu com a amante dele. Está escrito abandonou o lar com a amante, com a Kátia? Não. Mas a gente relacionou o que aconteceu com isso daqui. Ele se encaixa perfeitamente, percebe? Utilizando para a sua moradia e de sua família. Vamos ver aqui. Marcela não possuía outro imóvel para morar com os seus filhos, né? E permaneceu na residência do casal. Não fala que ela permaneceu na residência do casal, morando com os filhos. Inclusive, ela permanece lá até hoje. Então, aqui, essa informação, ó, morar com os filhos, encaixa com isso aqui, morando com a sua família. Adquirir-lhe-á o domínio integral, que é o pedido dela, né? Ela não está pedindo para assegurar o teu direito de propriedade, que é a usucapião, desde que não seja proprietário de outro imóvel rural ou urbano. Aqui também fala, ó, Marcela não possui outro imóvel. Isso significa que nós temos aqui um artigo que foi selecionado para a nossa tese, para a nossa fundamentação jurídica. Por que foi selecionado? Porque percebe, os fatos que foram descritos se encaixam perfeitamente com o artigo. Às vezes, os fatos todos aqui iam bater. Mas vamos supor o seguinte, vamos supor que aqui falasse que era 500 metros quadrados. Que ela tinha, né? Ela morava num apartamento de 400 metros quadrados, 310 metros quadrados, 259 metros quadrados. Se fosse nesse caso, já não ia bater com isso. Aí a gente já não ia usar. Aí o que você ia falar para a cliente, para Marcela? Marcela, sinto muito, mas aqui a gente não consegue esse tipo de uso capião. Vai ter que aguentar mais uns anos aí. Então,
A gente fez o quê? A gente definiu a gaveta que a gente ia abrir do nosso armário, a gente selecionou uma pasta de lá de dentro, tirou um papel de lá de dentro, e desse papel a gente escolheu o artigo que iria usar e explicou ele para a Marcela, explicou ele para a nossa cliente. Então, a gente tem que fazer tudo isso, não é só contar para a Marcela ali na frente na consultoria. Tem que montar a peça dela, tem que protocolar isso dentro de um processo real, no nosso caso, para a FGV, né? Então, como que a gente faz isso? Agora que você selecionou o seu artigo, a gente vai para a próxima etapa. Próxima etapa é organização. Porque eu contei aqui para vocês o seguinte, Cíntia, olha, eu achei o artigo 1240A e eu sei que a Marcela só quer o direito de propriedade, ela nem está pedindo outra coisa. Então, como que eu vou organizar isso tudo dentro da minha peça? Você vai pegar o seu tópico do direito e você vai focar nos subitens. Então, no direito, aqui ela só queria uma coisa. Então, você vai falar da relação jurídica dela. A relação jurídica dela não era de contrato, não era nada dessas coisas. Ela era uma relação familiar, na verdade, né? Que ela tinha com o José. Que relação jurídica nada mais é do que o autor tem a ver com o réu. É basicamente isso. Isso aqui, inclusive, parece até ser besta, bobo, né? Só que, assim, na vida prática, às vezes você nem teria necessidade de ficar mencionando isso todas as vezes. Mas na FGV, aqui que entra a técnica, a malícia, porque a banca adora que você mencione isso. Então, vamos supor, vamos usar o exemplo agora lá do João Paulo e o banco XYZ. Lá era uma relação de consumo. O que você ia escrever aqui na relação jurídica? A relação de consumo entre as partes. E aí você ia explicar que o João era consumidor por equiparação, que o banco é um fornecedor de serviços e que essa era a relação deles. Depois, o que você ia fazer? Aqui no caso da Marcela, era só esse pedido. Mas vamos usar o exemplo aqui do João Paulo. Deixa eu colocar, João Paulo. Aqui no exemplo do João Paulo, você ia escrever na sua estrutura, tópico do direito. Beleza. Deixa eu ver se eu coloquei isso aqui no outro slide. Não, não coloquei. Tópico do direito. Aí você ia colocar, relação de consumo. Você ia falar do consumo. Que artigos a gente usaria? Então, você ia abrir a gaveta do CDC, ia ver lá no início, né, dos direitos do consumidor, que o artigo 2º do CDC, ele fala sobre quem é consumidor. Que o artigo 3º do CDC fala de quem é fornecedor. Que o artigo 17 do CDC fala do consumidor equiparado, assim como o artigo 29 do CDC. Você ia achar esses todos, você teria que selecionar qual deles se encaixa. No nosso caso, não era destinatário final, e tendo indenização, era aqui o artigo 29. Deixa eu só consultar para ter certeza quanto ao artigo que fala sobre responsabilidade de fato. Artigo 17 mesmo. Muita hora nessa calma. Aqui, ó, para os efeitos dessa seção, equipara-se aos consumidores todas as vítimas do evento, que está relacionado com responsabilidade de fato, que está relacionado também com indenização. Então, como que eu ia escolher os meus artigos? Eu ia selecionar o artigo 3º e o artigo 29. Aí lembra que eu falei que a gente já identificou peça, já montou só a estrutura pura e simples da nossa folha de rascunho? Lá, você ia colocar lá na sua folha de rascunho o tópico do direito, já ia colocar esses itens aqui. Aí, quando você colocasse na relação jurídica, você ia escrever consumo e você já coloca os artigos aqui de baixo. Aí você vai para o próximo, B. O que ele queria? Ele estava querendo declarar a inexistência do contrato porque houve fraude. Aqui está falando de falha na prestação de serviço. Artigo 14, parágrafo. Deixa eu voltar aqui. Parágrafo 3º. Não, perdão, parágrafo 1º. Artigo 14, caput, parágrafo 1º do CDC. Isso aqui ajuda. Assim como, lembra que eu falei que dá para usar o Código Civil junto? Então, a gente está falando que o banco, ele cometeu um ato que ele não poderia cometer. Então, eu poderia abrir, inclusive, a gaveta lá
dos atos jurídicos. E esse ato jurídico é válido ou não é válido? É lícito ou é ilícito que ele fez? Ele fez uma fraude. Então, poderia falar que era um ato ilícito. Poderia lá usar o artigo 186 do Código Civil junto. Entendeu? O que mais que ele pedia? Ele estava pedindo uma retirada do nome. Ele estava pedindo a indenização de danos morais. A indenização de danos morais, o próprio artigo 14 do CDC, o CAPT, define que tem direito. Ele, inclusive, fala da responsabilidade objetiva, que nem precisa comprovar culpa. Aqui também, por exemplo, fala lá sobre responsabilidade civil, indenização. Eu abro a gaveta das obrigações, eu tiro de lá de dentro a pasta que fala sobre responsabilidade. Dentro da responsabilidade tem um setor que fala só de indenizações, que é o que eu estou pedindo, indenização de dano moral, e eu encontro lá o 927, que fala que aquele que comete ato ilícito deve indenizar, né, por meio para ressarcir o autor, né, aquela pessoa que sofreu aquele prejuízo. Então, a organização do teu rascunho, né, a organização das tuas teses, ela é feita dessa forma. Você primeiro passa por um processo de pesquisa do tema, de leitura do tema, de seleção específica do artigo em relação a determinado acontecimento que está diretamente relacionado, claro, com aquilo que o seu cliente está querendo e pelo motivo que ele está querendo aquilo. E depois que você faz isso, você vai colocar aqui, primeiro de tudo, a relação jurídica e vai colocar para cada um desses itens, B, C e D, um pedido que ele está fazendo. Então, se ele pediu uma coisa só, é uma coisa só. Se ele pediu 3 coisas, cada uma dessas 3 coisas tem uma fundamentação mais robusta. Isso significa que, por exemplo, aqui ele pediu a indenização de dano moral. Significa que, por ser um único item, com um único pedido, eu vou ter só um artigo? Não necessariamente. Como eu falei para vocês, depende da pesquisa. Né? Daquilo que você pesquisar, que você selecionar. Se der para encaixar aqui e fazer sentido, você vai usar de forma conjunta. A ideia é o seguinte, que vocês organizem o pensamento, organizem a escrita. Porque é o seguinte, o que acontece? A gente fez tudo isso, mas eu sei que aquilo que te dói mais, aquilo que às vezes deixa você sem dormir, aquilo que te traz às vezes mais medo no dia da prova, para quem passou pelo processo de repescagem e quem está no regular hoje, talvez não tenha tanta certeza de como fazer, é a escrita. É saber, tá, Cíntia, você já me ensinou como que eu chego até o artigo 14 do CDC. Mas como que eu pego esse artigo 14 do CDC e escrevo na minha prova? Como que eu vou escrever a relação jurídica de consumo? Como que eu vou usar o artigo 3º, artigo 17, artigo 14? Isso são cenas realmente do próximo capítulo. Por quê? Vamos fazer aqui a questão de você raciocinar o próprio método em si. De nada adianta eu falar para você, explicar todo o método, se você não praticar o método aos poucos. São realmente muitas informações, até você se adaptar com a pesquisa, até você se adaptar com a leitura um pouco mais aprofundada, até você se adaptar com a seleção dos artigos de forma muito criteriosa e eu conseguir organizar isso de uma forma rápida no seu rascunho, leva um certo tempo. Então, se você às vezes está com dificuldade nas primeiras etapas, como é que você vai escrever algo que você não encontrou? Como é que você vai escrever sobre um artigo se você não encontrou esse artigo? Como é que você vai escrever sobre essa tese se você não localizou essa tese, se você não identificou o que o seu cliente está querendo especificamente? Então, tudo é uma etapa, tudo é um passo a passo, justamente por isso, porque a gente não pode avançar essas coisas. Então, a atividade de vocês sempre está relacionada especificamente com a aula. Entendemos toda essa jornada de como pesquisar, organizar e selecionar e organizar esses artigos das teses, aí a gente vai para a escrita, e hoje a gente finaliza essa aula falando exatamente sobre isso. Ah, Cíntia, e tutela provisória? Tutela provisória, a gente segue o mesmo raciocínio, porque é o seguinte, tutela provisória vai ser o tópico que vocês também precisam trazer fundamentação jurídica para gerar pontuação. Só que qual que é a diferença? A tutela provisória, ela vai ser um parágrafo separado da tua peça, como a gente viu aí na estrutura, seria o tópico 3 aqui, já que esse é o tópico 2, e vocês vão falar sobre ela. Falando sobre ela, vocês têm que identificar o artigo.
Então, sabe o sistema de gavetas aqui? A gente usa no CPC. Então, a gente tem que localizar o artigo da tutela provisória no CPC. Achei lá a gaveta que fala só sobre isso. Abro a gaveta. Tem várias pastas. Qual das pastas eu vou usar? É a tutela provisória de urgência? É a tutela provisória de evidência? É a urgência antecipada ou ao cautelar? Então, o que eu quero que vocês entendam? Primeiramente, sobre a organização das teses, sobre essa aula especificamente, é como chegar até a resposta. E não necessariamente se a resposta está certa ou se a sua escrita está certa. Porque isso nós vamos trabalhar individualmente dentro da mentoria. Então, esse primeiro passo, guardem essa informação, levem essas informações de hoje junto com as aulas iniciais, a aula primeira, para a sua atividade e, consequentemente, para o seu simulado, seu primeiro simulado. Feito isso, nós avançamos aí em relação a como identificar cada uma dessas coisas, porque vocês terão exclusivamente uma aula sobre tutela provisória, para definir o que é, como que identifica, como que escreve, certo? Então, agradeço o tempo de vocês até aqui, e qualquer dúvida, novamente, vocês podem deixar ou aqui dentro da própria plataforma, ou também lá no grupo de WhatsApp de todos os mentorados, combinado? Até mais!